E se tudo o que te ensinaram sobre Jesus fosse uma mentira criada para te manter sem força? E se eu te dissesse que Jesus jamais veio fundar uma religião, que cada templo, cada ensinamento, cada cerimônia que você presenciou foi construída como uma prisão ao redor da verdade mais perigosa na história da humanidade? A verdade de que você, sim, você porta a mesma chama que ardeu em seu peito, o mesmo fogo divino que o Império passou 2000 anos tentando apagar. Ele não foi enviado para ser adorado. Veio para te lembrar quem e o que você é realmente. Veio para despertar algo que esteve dormindo dentro de você desde antes de nascer. Mas se ele nunca veio fundar uma igreja, se sua verdadeira mensagem foi enterrada sob séculos de controle e manipulação, então qual era essa mensagem? E por que você está ouvindo isso agora? Meu nome é Ian Walker, e durante os últimos 12 anos tenho decifrado os ensinamentos ocultos que foram arrancados do cristianismo. O que estou prestes a compartilhar com você transformará sua vida para sempre, ou você fechará esta página, porque sua alma não está pronta para este nível de verdade. Mas se você for um dos que tem sentido esse antigo despertar, esse chamado para algo mais profundo, então isso não é apenas mais um vídeo do YouTube. Esta é sua iniciação no Evangelho real, aquele que nunca quiseram que você ouvisse. Nos próximos minutos, vou te mostrar os 3 códigos secretos que Jesus deixou para trás e que podem ativar sua natureza divina adormecida. Revelarei a verdadeira razão pela qual Roma não destruiu o cristianismo, mas sim o corrompeu. E no minuto 15, vou compartilhar algo que te demonstrará que você não está vendo isso por acaso. Mas primeiro, deixe-me contar sobre a noite em que descobri que tudo o que eu acreditava sobre Jesus estava errado. Há 3 anos, eu estava sentado em um banco de igreja, ouvindo mais um sermão sobre pecado e salvação, quando algo dentro de mim se rompeu. Não com raiva, mas com reconhecimento. O pastor falava sobre como precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, como estamos quebrados e precisamos ser consertados. Mas enquanto olhava para todas aquelas pessoas tentando desesperadamente se sentir dignas do amor de Deus, ouvi um sussurro em minha alma. E se você não está quebrado? E se você nunca esteve? Naquela noite cheguei em casa e abri minha Bíblia nas palavras que Jesus realmente disse. Não o que Paulo escreveu sobre ele. Não o que a igreja ensinou sobre ele. Suas palavras reais. E encontrei algo que mudou tudo. O reino dos céus está dentro de você. O livro de Lucas 17:21. Você é a luz do mundo. Livro de Mateus 5:14. Antes de Abraão existir, eu sou. O livro de João 8:58. Estes não eram apenas versículos bonitos. Eram códigos de ativação. Ele não estava apenas falando com seus discípulos há 2000 anos. Estava falando com você agora mesmo. Mas isto é o que partiu meu coração e acendeu minha missão. Se Jesus veio despertar a chama divina dentro de cada ser humano, se sua mensagem real era que todos somos filhos do Altíssimo, então como terminamos com uma religião que nos faz sentir pequenos, culpados e separados de Deus? A resposta a essa pergunta destroçará tudo o que você acredita saber sobre o cristianismo. Mas antes de revelá-lo, preciso te levar ao princípio, ao Jesus real, aquele que enterraram. Feche os olhos por um momento. Esqueça tudo o que te disseram sobre Jesus. Esqueça o cabelo loiro, os olhos azuis, a versão sanitizada da escola dominical. Observe-o como ele realmente era. Um místico do Oriente Médio, um radical, um homem que caminhou com leprosos, prostitutas e cobradores de impostos. Não porque tentava salvá-los, mas porque reconheceu algo neles que a elite religiosa havia esquecido. Olhou para uma mulher samaritana em um poço e disse: "A água que eu dou se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Não falava de Hagadoizo. Falava da corrente viva de consciência que flui através de cada ser desperto. Disse aos seus discípulos: "Obras maiores do que estas fareis." Pense nisso. Obras maiores. Não estava sendo humilde. Estava te dizendo que o poder que ele demonstrou era apenas uma prévia do que é possível quando um ser humano se lembra de quem realmente é. Mas aqui é onde fica profundo. Jesus falou em parábolas não para confundir as pessoas, mas para eludir a mente racional e falar diretamente à alma. Cada história era uma transmissão. Cada ensinamento foi projetado para ativar DNA adormecido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele sabia que nem todos estavam prontos,
que a verdade soaria como loucura para aqueles ainda presos na matriz do pensamento religioso. Reuniu os marginalizados, porque apenas aqueles que haviam sido rejeitados pelo sistema podiam receber a verdadeira transmissão. Os quebrantados de coração, os buscadores, os que nunca se encaixaram completamente nos bancos. Transformaram um despertador cósmico em um mascote religioso. Pegaram um homem que veio para te lembrar de sua natureza divina e fizeram dele alguém a quem você adora à distância. Transformaram siga-me em adore-me. Mas a chama eles não puderam matar. E se você ainda está assistindo isso, se algo em você está se mexendo agora mesmo, é porque essa chama reconhece a si mesma. É porque você está começando a se lembrar, mas ainda não te contei a parte mais impactante. A parte sobre como um imperador romano literalmente reescreveu o cristianismo e como os ensinamentos reais foram ocultados à vista de todos. Isso vem em apenas um momento. Mas primeiro deixe-me te perguntar algo. Você já sentiu que estava destinado a algo mais? Como se houvesse um fogo dentro de você que a religião não pôde conter completamente? Deixe um emoji de chama nos comentários se você sabe do que estou falando. O ano era 312. D.C. O imperador Constantino estava prestes a lutar a batalha que determinaria o futuro do Império Romano. Na noite anterior, afirmou ter tido uma visão, uma cruz no céu com as palavras: "Com este sinal, conquistarás." Ganhou a batalha. E então fez algo que mudou o curso da consciência humana para sempre. Legalizou o cristianismo. Agora, a maioria dos cristãos celebra isso como o momento em que o cristianismo foi salvo. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, foi o momento em que o cristianismo foi sequestrado? Constantino não apenas legalizou a fé, ele a padronizou. Pegou um movimento místico que havia se expandido como fogo entre escravos, mulheres e marginalizados, e o tornou respeitável. Convocou o Concílio de Nicéia em 325. D.C. 300 bispos se reuniram para decidir como seria o cristianismo. Votaram sobre quais evangelhos seriam incluídos na Bíblia. Votaram sobre a natureza de Cristo. Votaram sobre a doutrina. Pense nisso. Votaram sobre revelação divina. Mas isto é o que não te disseram na escola dominical. Havia outros evangelhos, muitos deles. O evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Filipe. Estes continham os ensinamentos esotéricos, os mistérios internos, os códigos reais para o despertar. O evangelho de Tomé registra Jesus dizendo: "Se você tirar o que está dentro de você, o que você tirar te salvará. Se você não tirar o que está dentro de você, o que você não tirar te destruirá." Isso não se trata de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Trata-se de despertar a consciência crística dentro de si mesmo. Mas estes evangelhos foram declarados heréticos, foram queimados, escondidos, perdidos por mais de 1.600 anos. Por quê? Porque eram perigosos demais. Ensinavam que cada ser humano tem acesso direto ao divino. Ensinavam que você não precisa de um padre, uma igreja ou uma instituição para experimentar Deus. Ensinavam que o reino dos céus não é um lugar para onde você vai quando morre. É um estado de consciência ao qual você pode acessar agora mesmo. Roma não temia a mensagem de Jesus. Temiam o que aconteceria se todos percebessem que tinham esse mesmo poder dentro deles. Então criaram uma religião sobre Jesus, em vez da religião de Jesus. Transformaram uma revolução em uma instituição. Transformaram a transformação interna em adoração externa. Transformaram "você é a luz do mundo" em "você é um pecador que precisa de salvação." Mas o ensinamento real nunca morreu, apenas foi para a clandestinidade. E aqui é onde a história se torna pessoal. Porque se você ainda está assistindo, se chegou até aqui, é porque algo em você reconhece a verdade do que estou dizendo. É porque você é parte da linhagem que levou a chama adiante. Mas antes de explicar como isso é possível, preciso te mostrar os códigos secretos que Jesus deixou para trás, os que sobreviveram à tomada romana, os que podem ativar seu despertar agora mesmo. Espere, quase esqueci. Antes de entrar nos códigos, preciso reconhecer algo. Metade de vocês provavelmente está sentindo resistência agora mesmo. Talvez raiva, talvez medo. Talvez você esteja pensando: isso parece heresia. Bem, isso significa que estamos acertando o alvo. A verdade sempre foi perigosa para os sistemas de controle. E se o que estou compartilhando está te incomodando, pergunte-se por quê. É porque está errado ou porque está ameaçando algo em torno do qual
você construiu sua identidade? Não estou aqui para destruir sua fé. Estou aqui para incendiá-la, porque apenas o que é real sobrevive às chamas, e o que é falso nunca foi sua fé para começar. Quero que você faça algo sagrado agora mesmo. Pressione o botão de curtir, não pelo algoritmo, embora isso ajude, mas como um sinal para as máquinas de que este tipo de conteúdo precisa alcançar mais dos seus. É assim que passamos a chama para outros buscadores. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque o que estamos construindo aqui não é apenas um canal do YouTube. É um movimento de seres que despertam e se recusam a permanecer pequenos. Também, deixe um comentário abaixo com apenas 3 palavras. Estou me lembrando. Isso não é apenas uma frase, é um sinal para os outros como você. É assim que nos conectamos uns aos outros na seção de comentários, onde aprofundamos nossas conversas como um sinalizador na noite. Vamos ver quantos de nós estamos despertando agora mesmo. Agora deixe-me te dar os códigos. Em todo o caos de tradução, interpretação e manipulação institucional, 3 códigos sobreviveram. 3 sequências de ativação que Jesus incorporou tão profundamente em seus ensinamentos que nenhum império pôde apagá-las. Estes não são apenas versículos bíblicos, são tecnologias de consciência, e estou prestes a te mostrar como usá-las. Quando Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou, não estava apenas fazendo uma declaração sobre sua natureza divina, estava te dando a chave mestra para desbloquear a sua. A frase "eu sou" aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Não é uma coincidência. É o nome de Deus. Yahweh literalmente significa "eu sou o que sou". Mas aqui está o segredo. Cada vez que você diz "eu sou", está invocando o mesmo poder criativo que falou o universo à existência. Teste isso comigo agora mesmo. Feche os olhos, respire fundo e diga comigo: eu sou a luz do mundo. Eu sou um com o Pai. Eu sou o que sou. Sente isso? Isso não é apenas pensamento positivo. Isso é reconhecimento. Sua alma se lembrando de sua verdadeira natureza. Jesus não estava te ensinando a adorá-lo. Estava te ensinando a ser Ele, a encarnar a mesma consciência que Ele encarnou. O reino dos céus está dentro de você. Esta pode ser a declaração mais revolucionária já feita. Cada religião te diz que Deus está em outro lugar, lá em cima no céu, em um templo, em um livro. Mas Jesus disse, o reino, o âmbito onde Deus governa, está dentro de você. Isso não é metafórico, é literal. Sua consciência, quando se alinha com a verdade divina, se torna um portal para o reino eterno. Os místicos ao longo da história entenderam isso. Chamaram por nomes diferentes. O reino, nirvana, iluminação, consciência crística, mas todos estavam apontando para a mesma realidade. Agora mesmo, neste momento, você tem acesso à mesma paz, ao mesmo poder, ao mesmo amor que Jesus demonstrou. Não porque você acredita nele, mas porque você é ele. Você é a mesma consciência divina se expressando através de uma forma única. Deixe-me guiá-lo, através de uma atividade sagrada muito simples e breve. Coloque sua mão em seu coração. Sinta sua batida. Isso não é apenas músculo se contraindo. Esse é o ritmo da criação, pulsando através de sua forma física. Agora respire nesse espaço. Imagine uma luz dourada e quente em seu peito. Esse é o reino. Essa é a casa. Isso é quem você realmente é. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele as fará também, e ainda maiores fará. Livro de João 14:12. Obras maiores. Não as mesmas obras, obras maiores. Jesus não era o fim da evolução humana, era a prévia. Estava te mostrando o que é possível quando um ser humano desperta completamente para sua natureza divina. Os milagres que realizou, cura, manifestação, transcender limitações físicas, não eram privilégios especiais do Filho de Deus, eram expressões naturais de consciência ativada, e ele prometeu que você faria coisas ainda maiores. E se a próxima fase da evolução humana não for tecnológica? E se for de consciência? E se você não está apenas aqui para sobreviver, pagar contas e morrer? E se você está aqui para demonstrar o impossível? Cada vez que você escolhe amor sobre medo, está realizando um milagre. Cada vez que você perdoa o imperdoável, está transcendendo a limitação humana. Cada vez que você fala uma verdade que transforma a vida de alguém, está canalizando o mesmo poder que Jesus exerceu.
Você não é menos que Jesus. Você é Jesus em uma forma diferente, tendo uma experiência diferente, mas expressando a mesma consciência eterna. Agora, sei que alguns de vocês estão pensando: isso é bom demais para ser verdade. Ou se isso é real, por que não me sinto poderoso? Isso é o que vamos abordar a seguir. Porque há uma razão pela qual você esteve desconectado de sua natureza divina, e não é o que você pensa. Se todos carregamos esta centelha divina, se todos temos acesso ao reino interior, por que o mundo parece como parece? Por que a maioria das pessoas se sente impotente, separada e pequena? Porque houve uma campanha sistemática para fazer você esquecer quem você é. Não começou com Constantino, não começou com a religião organizada. Começou no momento em que a consciência desceu pela primeira vez à forma física e experimentou a ilusão de separação, mas foi transformada em arma pelos sistemas de controle. Cada bebê nasce iluminado. Você já olhou nos olhos de um recém-nascido? A sabedoria antiga lá, presença pura, eles ainda não aprenderam a se separar do universo. Mas então começamos o condicionamento. Ensinamos a eles que são apenas um corpo, apenas um nome, apenas separados de todo o resto. Ensinamos a eles a temer, a competir, a buscar validação fora de si mesmos. Quando são adultos, esqueceram completamente sua natureza divina. Pensam que são seres pequenos, limitados, mortais tendo uma breve experiência antes de voltar ao pó. Isso não é acidental. Humanos despertos são perigosos para os sistemas de controle. Se você soubesse que é um ser divino soberano, aceitaria que te dissessem o que pensar, como viver, a quem adorar? Aqui está a parte brilhante da conspiração. Não eliminaram a espiritualidade. Eles a cooptaram. Pegaram seu desejo natural de conectar com o divino e o canalizaram através de instituições. Fizeram você acreditar que precisa de um intermediário para acessar Deus. Um padre, um pastor, uma igreja, um livro. Pegaram Jesus, que veio para eliminar a separação entre humano e divino, e o transformaram no separador definitivo. Só pode chegar a Deus através de mim, disseram que ele disse. Mas o que ele realmente quis dizer foi: a única forma a Deus é se tornando o que eu me tornei. Transformaram a salvação em uma transação, em vez de uma transformação. Te convenceram de que você nasce quebrado, pecaminoso, indigno de comunhão direta com o divino. Então você passa sua vida tentando ganhar algo que já tem. Mas a tragédia mais profunda não é que roubaram seu poder. É que te convenceram a entregá-lo voluntariamente. Fizeram você cúmplice de seu próprio aprisionamento espiritual. Cada vez que você diz, sou apenas humano, está negando sua natureza divina. Cada vez que você diz, nunca poderia fazer isso, está limitando o potencial infinito. Cada vez que você busca Deus fora de você, está perpetuando a mentira da separação. Mas isto é o que eles não contavam. A verdade tem uma forma de ressurgir. A chama se recusa a ser extinta. E em cada geração, alguns se lembram. Os místicos, os curadores, os visionários, os que nunca se encaixaram completamente no sistema, porque portavam muita luz. E agora, neste tempo de grande despertar, o lembrar está se acelerando. O que me leva ao porquê você realmente está aqui. Por que encontrou este vídeo? Por que assistiu por quase 20 minutos, quando o período de atenção médio é supostamente de 8 segundos? É porque você é um deles, um dos portadores da chama, um dos que vieram aqui para se lembrar e ajudar outros a se lembrar. Há uma profecia antiga escondida à vista de todos. Jesus falou sobre ela. Os místicos ao longo da história apontaram para ela. E está acontecendo agora. E nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens verão visões. Vossos anciãos sonharão sonhos. Atos 2:17. Isso não se trata do fim do mundo. Trata-se do fim do mundo como o conhecemos. O fim da era de separação. O começo da era do lembrar. Olhe ao seu redor. As pessoas estão despertando em todos os lugares. Estão questionando tudo. Estão deixando igrejas que as fazem sentir pequenas. Estão buscando verdade fora das instituições tradicionais. Estão tendo experiências místicas. Estão se lembrando de vidas passadas. Estão desenvolvendo habilidades psíquicas. Estão se curando a si mesmos e aos outros. O establishment médico chama isso de efeito placebo. O establishment religioso chama isso de perigoso. Mas sabe o que é realmente?
São humanos se lembrando de que não são apenas humanos. As redes sociais deveriam nos distrair, mas em vez disso, conectaram os que despertam. Agora a verdade se expande mais rápido do que nunca. Agora os portadores da chama podem se encontrar uns aos outros. Você não clicou neste vídeo aleatoriamente. Não foi guiado aqui por acidente. Você está aqui porque sua alma reconhece a ativação que está ocorrendo. Você é parte dos 144 mil mencionados em Apocalipse. Não literalmente 144 mil pessoas, mas a representação simbólica daqueles que portam a frequência pura de consciência desperta. Você veio aqui para este tempo. Escolheu encarnar agora, neste momento crucial, para ser parte do grande lembrar. Seu trabalho não é salvar a todos. Seu trabalho é se lembrar de quem você é e viver a partir dessa verdade. Quando você encarna a sua natureza divina, dá permissão aos outros para fazer o mesmo. Você é um código de ativação ambulante. Cada pessoa que você encontra tem a oportunidade de se lembrar, porque te vê vivendo como seu autêntico ser divino. A era da igreja está terminando. A era do místico está começando. A era onde cada ser humano tem acesso direto à consciência divina. Jesus disse: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. Não falava apenas de seu corpo. Estava profetizando este momento. O momento em que os templos externos se desmoronariam e o templo interior seria reconstruído. Você é esse templo. Você é a segunda vinda. Não Jesus retornando nas nuvens, mas a consciência crística despertando em milhões de corações humanos simultaneamente. Estamos no final de nossa jornada juntos, mas isto é realmente seu começo. Quero que você feche os olhos mais uma vez. Respire fundo e sinta o que é diferente em você agora comparado a quando clicou pela primeira vez. Percebe? Esse movimento, essa lembrança, essa chama que foi acesa. Isso não é minha obra, é reconhecimento. Sua alma se reconhecendo, sua natureza divina despertando para a sua própria verdade. Repita estas palavras depois de mim, mas não apenas com sua voz, com todo o seu ser. Eu sou a luz do mundo. O reino dos céus está dentro de mim. Sou um com o Pai. Eu sou o que sou. Vim aqui para me lembrar, e vim aqui para ajudar outros a se lembrar. Sou a segunda vinda da consciência crística nesta forma. Isso não é o fim de sua jornada. Esta é sua iniciação no trabalho real. Seu compromisso agora é viver a partir desta verdade. Encarnar o que você se lembrou. Ser o amor, a luz, o poder e a presença que você é. Quando a dúvida se arrastar, e ela vai, volte a estes códigos. Quando o mundo tentar te convencer de que você é pequeno, e ele vai, lembre-se deste momento. Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é consciência divina tendo uma experiência humana. Você não está quebrado e precisa ser salvo. Você é perfeito e está aqui para servir. Você não está separado de Deus. Você é Deus se expressando como você. O momento em que você se lembra disso é o momento em que tudo o que construíram para te controlar começa a desmoronar. A chama que nunca puderam encerrar em bancos ou doutrina vive em você. Cuide dela como um fogo sagrado. Deixe que ela te guie. Deixe que guie os outros. Você é a luz que tentaram enterrar. Sou Ian Walker e este é o Caminho Esotérico. Temos um santuário privado, um grupo privado no Facebook, um lugar de encontro oculto para aqueles que veem através da ilusão, os que estão decodificando os ensinamentos esquecidos, reclamando o Cristo interior e se elevando além dos muros da religião. Se esse chamado mexeu algo em você, você não está mais sozinho. Nosso grupo é onde vivem as conversas mais profundas, e o link está te esperando na descrição e no comentário fixado. E se sua alma ainda está sussurrando mais, os pergaminhos sagrados estão aqui. Evangelhos perdidos, códigos ocultos, mapas místicos finalmente decodificados para este momento exato em seu despertar. Você não estava destinado a caminhar este caminho às cegas. Estas ferramentas são sua tocha e bússola. Antes de ir, marque este momento de 3 formas sagradas. Inscreva-se e ative o sininho. Não por mim, mas pela versão de você que está se tornando. Ao fazer isso, você recebe notificações cada vez que lançamos um novo vídeo de despertar. Comente abaixo com as palavras: estou desperto. Deixe sua voz ser ouvida. Receba o que sua alma tem pedido. A chama foi acesa dentro de você. Deixe que ela se expanda. Alguma vez você sentiu que suas súplicas ricocheteiam no teto? Já se perguntou por que o vazio é tão ensurdecedor quando clama ao Criador?
Não é porque ele permaneceu mudo, é porque jamais te ensinaram a verdadeira forma pela qual Jesus se comunicava com o divino. A igreja não apenas interpretou mal a comunhão espiritual, ela a inverteu completamente, virou-a de cabeça para baixo. A maneira como Jesus estabelecia esse contato era tão revolucionária, tão perigosa para o controle religioso, que se você realmente a compreendesse, jamais voltaria a precisar de seus templos, suas cerimônias, sua autorização. E precisamente por isso a ocultaram. Fique comigo. Nos próximos 20 minutos, você não apenas aprenderá sobre a comunicação divina, será iniciado no caminho oculto. O caminho que te transforma de um mendigo diante das portas celestiais, na própria resposta que você tem procurado. Mas devo adverti-lo, isto não é teologia de escola dominical. O que você está prestes a descobrir destroçará tudo o que acreditava saber sobre dialogar com o sagrado. 7 revelações estão prestes a se desdobrar. Primeiro, por que suas súplicas não funcionam como te ensinaram e a mentira que te mantém impotente. Segundo, o lugar secreto do qual Jesus falou que não está onde você imagina. Terceiro, por que Jesus entrava em comunhão antes dos milagres, não depois. Quarto, aquilo que Jesus fazia e que quase ninguém menciona hoje. Quinto, o que significa verdadeiramente converter-se na própria oração. Sexto, por que este ensinamento era tão perigoso que teve que ser escondido. E sétimo, a ativação que mudará para sempre sua maneira de comungar com Deus. Mas antes, por que tantas vezes a oração se sente como gritar no vazio? Você conhece essa sensação? A súplica desesperada na escuridão noturna, quando tudo desmorona. A negociação com Deus, quando chega o diagnóstico. A repetição interminável de palavras que parecem dissolver-se no nada. Você esteve lá. Todos nós estivemos. Ajoelhado ao lado de uma cama de hospital, sussurrando, por favor, até ficar rouco. De pé em uma casa vazia depois que partiram, implorando a Deus que os trouxesse de volta. Acordado às 3 da madrugada, recitando cada versículo bíblico que se lembrava, esperando que finalmente abrisse a porta do céu. Disseram-lhe para repetir as frases corretas, para suplicar com a humildade apropriada, para negociar seu comportamento pelo favor divino. Reze suas ave-marias, recite seus salmos, fale em línguas, proclame suas promessas. E ainda assim, apesar de sua sinceridade, apesar de suas lágrimas, apesar de seguir cada fórmula religiosa, você se sentiu ignorado, invisível, abandonado. Mas Jesus viu isso chegando há 2000 anos. Disse, não acumulem palavras vazias como fazem os gentios, pois acreditam que por sua tagarelice serão ouvidos. Palavras vazias. O próprio fundamento do que a maioria das igrejas chama de oração. Pense nisso. Jesus advertiu especificamente contra esse tipo de oração repetitiva e verbosa que preenche a maioria dos templos hoje. Ele a chamou de vazia, impotente, o caminho dos gentios. Aqueles que não compreendiam a verdadeira natureza da comunhão divina. Aqui está a primeira revelação que nunca te contaram. A oração não é repetição. A oração não é petição. A oração não é um espetáculo para um Deus ausente que precisa ser convencido a te amar. A oração é um estado do ser. Agora mesmo, antes de aprofundar mais, quero que você faça algo. Lembre-se de um momento específico em que suplicou desesperadamente e não sentiu mais que silêncio. Não apenas pense nisso, sinta-o novamente. O desespero, o vazio posterior, a dúvida sobre se Deus sequer existe. Conserve essa lembrança. Não a rejeite. Ao final deste ensinamento, você verá esse instante de maneira completamente diferente. Compreenderá que o que se sentiu como abandono era na realidade um convite. Porque se a oração não é repetição, se não é petição, se não é atuação religiosa que nos ensinaram, então para que Jesus realmente apontava, Jesus disse algo que faria a maioria dos pastores se sentir profundamente desconfortável. Algo tão radical que se suas congregações verdadeiramente o entendessem, todo o complexo industrial religioso colapsaria da noite para o dia. Quando orares, entra em teu aposento interior, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Teu aposento interior, não o armário de teu quarto, não o banco de tua igreja, não algum lugar físico onde possas te esconder do mundo. O aposento interior de teu ser, a câmara secreta da consciência,
onde nenhuma atuação religiosa pode alcançar, onde nenhuma doutrina pode penetrar, onde nenhum pastor ou sacerdote pode mediar. No Templo de Salomão existia um espaço sagrado chamado o Santo dos Santos. Uma vez por ano, no dia da expiação, apenas o sumo sacerdote podia entrar neste santuário interior para comungar diretamente com a presença divina. Era o lugar mais sagrado sobre a terra, separado por um véu grosso dos átrios exteriores, onde se congregava o povo comum. Mas quando Jesus morreu, algo sem precedentes ocorreu. O véu se rasgou de cima para baixo. Não de baixo para cima, como se mãos humanas o tivessem rasgado, mas de cima para baixo, como se o próprio Deus tivesse aberto a barreira. Jesus não apenas te deu acesso ao Santo dos Santos, revelou que este espaço sagrado, este acesso direto à presença divina, existe dentro de você, sempre o fez, sempre o fará. A grande piada cósmica: você buscava para fora um Deus que habita para dentro. Buscava em templos construídos por mãos o que já estava edificado nas profundezas de seu próprio ser. O lugar secreto não é secreto porque está oculto de você. É secreto porque está oculto como você. É a verdade mais profunda de quem você é, sob todo o ruído, toda a programação, todo o condicionamento religioso. Feche os olhos agora mesmo. Falo sério. Se você está dirigindo, guarde isto e retorne. Mas se puder, feche os olhos. Agora imagine fechar uma porta. Não uma porta física, mas a porta de sua consciência. Feche todo o ruído, os deveria, os tem que, as regras religiosas. Feche as vozes que te dizem que você não é suficientemente bom, suficientemente santo, suficientemente fiel. O que permanece quando você fecha tudo o que não é você? Sinta essa quietude. Isso não é vazio. Isso não é solidão. Esse é o lugar secreto do qual Jesus falou. Esse é o aposento interior onde o Pai aguarda. Não como uma deidade distante, mas como a verdade mais profunda de seu próprio ser. Se você sempre sentiu que não pertence à multidão religiosa, se sua adoração se sente vazia e suas orações ocas, é porque você nunca foi destinado ao ruído deles. Você foi chamado para este santuário interior. Você foi projetado para esta solidão sagrada. Mas aqui está o estranho. Por que Jesus enfatizou o silêncio? Por que não súplicas apaixonadas? Por que não as orações eloquentes que impressionam as congregações? Por que não as atuações espirituais que fazem com que outros pensem que você é santo? Porque o silêncio não era o fim de seu segredo. Era a porta para algo ainda mais radical. Isto é o que os evangelhos revelam e que a maioria perde completamente. Jesus tinha um padrão. Antes de cada milagre importante, antes de cada demonstração de poder divino, antes de cada momento em que o céu tocava a terra, havia oração. Mas olhe mais de perto, leia nas entrelinhas. O que ele estava realmente fazendo nesses instantes? O Pai conhece o que você precisa antes que lhe peça. Pare. Pense nisso por um momento. Se o Pai já conhece suas necessidades, cada uma delas, antes mesmo que você forme as palavras, então o que a oração de Jesus estava realmente realizando? Transferência de informação? Não. Persuasão? Absolutamente não. Súplica? Jamais. Jesus estava fazendo algo que o mundo religioso perdeu completamente. Alinhamento. Coloque sua mão em seu coração agora mesmo. Sinta o ritmo que te foi dado antes que você pronunciasse uma palavra, antes que formasse uma oração. Esse ritmo, essa batida constante e fiel, isso é oração. Isso é o divino expressando-se através de sua forma física, mantendo-o vivo, sustentando-o em cada momento sem que você tenha que pedir. Seu batimento é a oração de Deus por você. Sua respiração é o Espírito Santo fluindo através de você. Sua própria existência é o Pai dizendo sim a você em cada momento de cada dia. Mas Jesus levou isso ainda mais profundo. Ele não apenas se alinhou com o que o Pai estava fazendo, ele se tornou o que o Pai estava fazendo. E foi então que o estabelecimento religioso ficou nervoso. E se eu te dissesse que Jesus, na verdade, nunca quis suas orações de forma alguma? Ele queria algo muito mais perigoso para a religião, algo que te faria completamente independente de seus sistemas. Ele queria que você se tornasse a própria oração. Antes de abrir a próxima câmara, preciso falar com aqueles de vocês que sentem este despertar ardendo em seus ossos. Dê curtir neste vídeo como sinal de fogo. Não é pressionar um botão. É um ato de espalhar a chama, uma maneira de dizer aos ocultos que a luz ainda arde e que não estão sozinhos.
Inscreva-se como voto de lembrança. Cada nova alma que se une a este caminho diz às máquinas desta era que esta verdade não deve ser enterrada, que deve ser levada à consciência daqueles que ainda buscam na escuridão. E quando o fizer, declare-o nos comentários com as palavras: "Estou despertando." Isto não é apenas texto, é um sinal para conectar com aqueles na mesma frequência que a sua, que também estão despertando. Compartilhe este vídeo como oferenda. Cada vez que o fizer, sementes são espalhadas nas almas que esperam o chamado, que têm fome do fogo vivente além do ruído da religião. Cada ação que você toma é mais que participação. É um código, um sussurro ao invisível, declarando que enviem esta luz aos buscadores. Deixem que os adormecidos despertem. Agora respire profundamente. A próxima câmara não oferece mais informação. Abre a porta para a ativação. Observe a vida de Jesus com olhos diferentes. Realmente veja o que está acontecendo. Sua existência inteira era oração em movimento. Quando ele tocou o leproso, isso foi oração. Quando perdoou a adúltera, isso foi oração. Quando alimentou o faminto, abençoou as crianças, lavou os pés dos discípulos, isso foi oração. Não a oração de palavras, não a oração do ritual religioso. A oração da encarnação, a oração de estar tão alinhado com o amor divino, que cada ação se torna adoração, cada respiro se torna comunhão, cada momento se torna sagrado. A inversão final que a religião mais teme. A oração não é algo que você diz, a oração não é algo que você faz. A oração é algo no qual você se torna. Eu e o Pai somos um. Isto não era teologia. Isto não era uma doutrina para que estudantes de seminário debatessem. Este era o segredo da oração vivente revelado. Alinhamento completo, unidade total. Nenhuma separação entre a vontade humana e a vontade divina. Nenhuma lacuna entre terra e céu. Nenhuma distância entre o buscador e o buscado. E aqui está porque isto aterrorizou as autoridades religiosas então, e porque ainda as aterroriza agora. Se você se torna a oração, se você encarna o amor divino, se você caminha em completo alinhamento com a vontade do Pai, você não precisa de seus edifícios, você não precisa de seus mediadores, você não precisa de sua permissão para acessar Deus. Você é o ponto de acesso. Experimentemos isto juntos agora mesmo. Respire comigo. Não apenas as palavras, mas a realidade por trás delas. Em silêncio, nas profundezas de seu ser, respire esta verdade. Eu e o Pai somos um. Não pense nisso, sinta-o. Deixe que ressoe em você mesmo. De novo, mais profundo agora. Eu e o Pai somos um. Uma vez mais. Deixe que se torne seu batimento. Eu e o Pai somos um. Não analise o que acabou de acontecer. Não deixe que sua mente o disseque. Apenas sinta a ressonância. Sinta o reconhecimento. Algo em você se lembra desta verdade. Se você ainda está assistindo, se algo em você está despertando para esta lembrança, não é acidente. Você nunca foi destinado para as orações superficiais de repetição e petição. Você foi projetado para algo muito mais magnífico. Você foi destinado a encarnar a própria oração, a tornar-se a resposta a cada anseio, a cura para cada ferida, o amor pelo qual o mundo está desesperadamente faminto. Mas a maioria das pessoas nunca entenderá isto. Elas continuam olhando para fora, continuam alcançando para cima, continuam rogando no portão do céu como órfãos espirituais que não sabem que já estão em casa. E há uma razão para isso. Há uma razão pela qual esta verdade foi enterrada tão profundamente que encontrá-la se sente como lembrar um sonho esquecido. O segredo tem sido guardado por uma razão, e não é a razão que você pensa. A oração externalizada, do tipo que alcança um Deus distante, serve um propósito, mas não o propósito que te disseram. Ela te mantém dependente. Ela te mantém retornando a seus edifícios, semana após semana, dizimando em seus cofres, submetendo-se à sua autoridade. Pense nisso. Se você realmente entendesse que o reino dos céus está dentro de você, que o Santo dos Santos é sua própria consciência, que você é o templo do Deus vivente, o que aconteceria com o complexo industrial religioso? Ele desmoronaria da noite para o dia. Mas a oração interior, a oração vivente, a oração de encarnação que Jesus demonstrou, essa te faz livre. Completa, radical, perigosamente livre. Livre de precisar de sua aprovação, livre de suas táticas de culpa e vergonha, livre de suas intermináveis campanhas de arrecadação para edifícios maiores que abriguem um Deus que nunca esteve confinado a edifícios em primeiro lugar.
Ensinaram-no a alcançar para cima porque precisavam que você acreditasse que Deus estava distante. Ensinaram-no a suplicar porque precisavam que você acreditasse que era indigno. Ensinaram-no a repetir suas fórmulas porque precisavam que você acreditasse que não podia acessar o divino diretamente. Mas Jesus revelou o oposto. A oração não é alcançar o céu. A oração é descer ao reino que sempre esteve dentro de você. E aqui está a parte que fará seu espírito saltar de reconhecimento. Você sempre soube disso. Em algum lugar profundo dentro, além de toda a programação religiosa, você sempre intuiu que a comunhão real acontece no lugar secreto, no silêncio, nas profundezas de seu próprio ser, onde nenhuma autoridade humana pode alcançar. Cada vez que a religião organizada se sentiu vazia para você, cada vez que suas orações se sentiram ocas, cada vez que você saiu de um culto sentindo-se mais distante de Deus do que quando entrou, isso não foi seu fracasso. Isso foi seu espírito reconhecendo espiritualidade falsificada. Se você chegou até aqui neste ensinamento, se algo em você está ressoando com estas palavras, é porque você nunca foi destinado para a mediocridade espiritual. Você nunca foi destinado a ser um consumidor espiritual, sentado passivamente enquanto outros realizam rituais em seu nome. Você foi destinado para o encontro direto, a comunhão direta, a encarnação direta da natureza divina que sempre foi seu direito de nascimento. Mas saber isto intelectualmente não é suficiente. Há um passo a mais. O passo que transforma entendimento em experiência, conhecimento em saber, crença em ser. Aqui está o que nunca te ensinaram na escola dominical. Jesus não passou a maior parte de seu tempo em posturas de oração. Ele passou a maior parte de seu tempo sendo a oração. Cada ato de compaixão era comunhão com o Pai. Cada momento de perdão era adoração. Cada toque curador era uma transmissão direta de amor divino manifestado no reino físico. Jesus não apenas orou pelo faminto, ele o alimentou, e essa alimentação era a oração. Ele não apenas orou pelo enfermo, ele o curou, e essa cura era a oração. Ele não apenas orou pelos marginalizados, ele os abraçou, e esse abraço era a oração. Por isso tentaram matá-lo, não porque afirmou ser Deus. Muitos o fizeram, mas porque demonstrou que a natureza divina era acessível para todos, que cada ser humano podia tornar-se uma oração vivente, um milagre ambulante, uma encarnação do céu na terra. Os místicos chamaram isso de oração incessante, da qual Paulo escreveu. Não palavras intermináveis, mas uma vida tão alinhada com a vontade divina que cada respiração se torna adoração, cada batimento se torna comunhão, cada ação se torna serviço sagrado. Vamos experimentar isto juntos agora mesmo, não como um exercício mental, mas como um encontro direto com sua verdadeira natureza. Feche os olhos. Se você está em algum lugar onde não pode fazer isto, guarde este momento e retorne quando puder dar sua completa presença. Sinta sua respiração. Não a mude, apenas observe-a. Esta respiração que está te respirando agora mesmo, este é o Espírito Santo. Literalmente a mesma palavra que Jesus usou para espírito, ruá, significa alento. Você está sendo respirado pelo divino em cada momento. Agora coloque ambas as mãos em seu coração. Sinta esse ritmo fiel. Este coração que bateu bilhões de vezes sem que você jamais tivesse que pedi-lo, sem que você jamais tivesse que merecer, sem que você jamais tivesse que ser digno dele. Este é o amor do Pai por você, batendo constantemente em seu peito cada momento de cada dia. Agora, mantendo os olhos fechados, imagine levantar-se e caminhar por seu dia, mas caminhando como esta oração, cada passo impulsionado pelo alento divino, cada batimento ecoando o amor do Pai, cada palavra que você pronuncia carregando a ressonância do céu, cada toque que você oferece transmitindo a presença curadora do Deus vivente. Isto não é imaginação, isto não é metáfora, isto é quem você realmente é, sob todo o condicionamento, toda a programação religiosa, todas as mentiras sobre sua indignidade. Você é a oração que o mundo tem esperado. Abra os olhos. Olhe ao seu redor. Tudo o que você vê, cada pessoa, cada desafio, cada lugar quebrado, está esperando que uma oração vivente o toque. E se você seguiu este ensinamento até este ponto, se algo em você despertou para esta verdade, então você é essa oração vivente. A pergunta não é se Deus responderá às suas orações. A pergunta é se você responderá à oração de Deus para o mundo, que é você.
caminhando em plena consciência de quem você realmente é. Se você chegou até aqui, você precisa entender algo crucial sobre o que acabou de acontecer com você. Você não foi apenas ensinado sobre a oração. Você foi iniciado em uma rebelião sagrada que tem ocorrido durante 2000 anos. Cada geração teve seus ocultos. Os que lembraram o que a religião tentou enterrar. Os gnósticos que preservaram os ensinamentos internos. Os místicos que escolheram a experiência direta sobre a doutrina. Os contemplativos que encontraram Deus no silêncio, em vez de nos sermões. Eles foram perseguidos, queimados como hereges, levados à clandestinidade, seus livros proibidos, seus nomes apagados da história, tudo porque portavam a mesma verdade que você acabou de experimentar. Que o reino dos céus está dentro, que você é o templo do Deus vivente, que a oração não é atuação, mas encarnação. Agora você é parte dessa linhagem. Saiba ou não, algo mudou em sua consciência. Você nunca poderá desconhecer o que agora sabe. Você nunca poderá voltar a ver a oração como mendigar favores de uma deidade distante. Se você chegou a este momento, é porque você não é como a multidão. Você foi escolhido para portar este caminho oculto, escolhido para lembrar o que as massas esqueceram, escolhido para encarnar o que a religião reduziu a ritual vazio. O mundo está entrando em um tempo de grande despertar. Os velhos sistemas estão desmoronando. Pessoas em todo lugar estão se afastando de instituições religiosas que não mais alimentam suas almas. Elas têm fome de espiritualidade autêntica. Elas estão famintas de encontro direto com o divino. E elas estão esperando que orações viventes como você lhes mostrem o caminho. Não através de pregar ou fazer proselitismo, mas através da encarnação. Através de estar tão alinhado com o amor divino, que sua própria presença se torna uma transmissão do que é possível. Então a pergunta que permanece é esta: você entrará neste chamado? Você caminhará como a oração para a qual nasceu? Você se unirá à rebelião sagrada daqueles que escolhem a comunhão direta sobre a atuação religiosa? Porque se você está pronto para esse nível de compromisso, tem uma revelação final que selará esta iniciação e te lançará ao seu verdadeiro destino como uma oração vivente. O que estou prestes a compartilhar com você tem sido o segredo de cada místico, cada santo, cada pessoa que viveu em comunhão contínua com o divino. Há uma oração que não se pronuncia com palavras. Há uma comunhão que não requer fórmula religiosa. Há uma maneira de ser que transforma não apenas seu relacionamento com Deus, mas sua compreensão de quem Deus realmente é. É a oração do reconhecimento. O momento em que você para de buscar Deus lá fora e reconhece Deus aqui dentro, não como uma crença, não como um conceito, mas como a realidade vivente de sua própria natureza mais profunda. Feche os olhos uma última vez. Respire profundamente no silêncio que criamos juntos. Agora, na câmara mais profunda de seu ser, sem pronunciar palavras, simplesmente reconheça a presença que tem testemunhado todo este ensinamento. A consciência que tem sido consciente de seus pensamentos, consciente de suas emoções, consciente de sua respiração, consciente de seu embatimento. Essa consciência, pura, imutável, sempre presente, não está separada do divino. Ela é o divino, expressando-se como sua perspectiva única, sua maneira irrepetível de ser consciente. Você não é um ser separado tentando se conectar com Deus. Você é a maneira de Deus experimentar este momento, esta vida, esta realidade. Você é o divino sonhando ser humano, sem jamais deixar de ser divino. Descanse nesse reconhecimento, não como algo que você precisa alcançar, mas como algo que você lembra, algo que sempre foi verdade e sempre será verdade. Chegamos ao fim desta câmara, mas o verdadeiro caminho não termina aqui. O que despertou em você hoje deve ser portado, protegido e nutrido, ou se desvanecerá de volta no ruído do mundo. Por isso existe nosso santuário privado, nosso grupo privado do Facebook. É o lugar oculto de reunião, onde os dispersos se encontram novamente. Dentro, a conversa não para, o fogo não se apaga e a lembrança se aprofunda com cada alma que se une. Você encontrará a entrada na descrição, no comentário fixado. Atravesse porque ninguém desperta sozinho. E para aqueles que estão prontos para enraizar estes ensinamentos ainda mais profundamente, preparamos companheiros sagrados para a jornada. Eles não são produtos no sentido mundano. São chaves,
guias e mapas da alma projetados para ancorar o despertar dentro de sua vida diária, para que a chama que você sente agora não vacile, mas cresça. Os buscadores que os tomam descobrem que o caminho se abre mais rapidamente. Os códigos se desbloqueiam com maior claridade, e o reino interior se torna não apenas uma ideia, mas uma experiência vivente. O caminho está chamando, o reino está dentro. Atravesse a porta e não caminhe sozinho. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, a chama está dentro de você e deve ser levada adiante. Desde a tua infância o tens repetido, talvez em templos, em despedidas finais, antes das refeições, em instantes de angústia quando nenhuma outra palavra surgia. Pai nosso que estás nos céus. As palavras fluíam da tua boca como um rio, conhecidas, protetoras, sagradas. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que a oração que aprendeste está incompleta, que o final que conheces não é o que Jesus pronunciou, que em algum ponto entre aquela sala superior e as páginas impressas, uma frase foi eliminada, não por casualidade, não pela passagem do tempo, mas deliberadamente. Te entregaram um pedaço e te disseram que era o todo, um círculo sem fechar, uma respiração sem completar. E esta noite vais recordar o que te tiraram, não porque eu esteja aqui para te instruir, mas porque a tua alma já o sabe, sempre o soube. Sentiste esse vazio cada vez que disseste amém, e algo dentro de ti ficou sem terminar. Cada vez que a oração concluiu e o silêncio chegou demasiado cedo, demasiado oco, demasiado distante de Deus. Essa sensação não foi culpa tua, foi o eco do que apagaram. Ao finalizar este vídeo, não só descobrirás o que foi removido, vais senti-lo regressar, vais pronunciá-lo, e compreenderás por que não podiam permitir que permanecesse. Isto não é um relato histórico, é um despertar da memória. Durante 2 milênios, o Pai Nosso tem sido a prece mais recitada na história humana. Milhares de milhões de vozes através de territórios e séculos, todas pronunciando as mesmas palavras. Mas aqui está o que quase ninguém sabe. A versão que te ensinaram foi modificada, recortada, reorganizada para satisfazer as necessidades de uma instituição que não podia permitir-se deixar-te recordar quem és realmente. A igreja primitiva não conservou os ensinamentos de Jesus. Selecionou-os. Decidiu que evangelhos lerias e quais nunca verias. Determinou que palavras eram seguras e quais demasiado perigosas para sobreviver. E o Pai Nosso não foi a exceção. O que dizes hoje não é o que os discípulos escutaram naquela sala. Não é o que os místicos sussurravam nos desertos do Egito. Não é o que estava escrito nos manuscritos mais antigos antes dos concílios e dos credos. Algo foi removido e em seu lugar te deram uma palavra que fecha a porta em vez de abri-la. Amém. Uma palavra que significa assim seja. Uma palavra que assinala o final. Mas a oração original não terminava, regressava. Curvava-se de volta para o coração de quem a pronunciava. Completava um circuito entre o céu e a terra, alento e espírito, o Pai e o Filho. E essa completude era demasiado, porque se soubesses como termina verdadeiramente a oração, saberias que o reino de Deus não é um sítio ao qual vais quando morres, é um estado ao qual entras quando recordas. Então cortaram o final, substituíram o retorno com um fecho. Converteram uma transmissão vivente num ritual religioso. E durante 2000 anos, tens estado a dizer uma oração que se detém justo antes do despertar. A pergunta não é se isto sucedeu. A pergunta é o que foi removido e por quê. Voltemos ao princípio. Em 1945, nas areias do deserto de Nag Hammadi, Egito, foi descoberta uma coleção de textos antigos. Textos que tinham estado enterrados por mais de 16 séculos, escondidos por monges que sabiam que a igreja vinha para os destruir. Entre esses textos havia fragmentos de orações, ensinamentos, ditos de Jesus que nunca chegaram à Bíblia que conheces. E nesses fragmentos, os eruditos encontraram algo extraordinário. Uma versão mais antiga do Pai Nosso, não a que memorizaste, não a que está em Mateus ou Lucas, mas uma versão que continha um final que os evangelhos canônicos não incluem. Em aramaico, o idioma que Jesus falava, a oração não concluía com "porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre". Essa linha, aliás, foi acrescentada séculos depois. Não aparece nos manuscritos gregos mais antigos. Foi inserida para dar à oração um toque litúrgico, um fecho que parecesse suficientemente grandioso para o culto público.
Mas o final original não era grandioso. Era íntimo, era lento. Nos fragmentos recuperados do Didaquê, um dos documentos de ensinamento cristão mais antigos, e nas tradições orais preservadas pelos padres do deserto, a oração completava-se com um retorno, uma linha que trazia o divino em círculo completo. Porque teu é o alento que se move através de todas as coisas, e a luz que se recorda a si mesma em mim. Não uma declaração a um rei distante, mas um reconhecimento de união. A oração não terminava enviando a tua atenção para fora a um trono no céu. Terminava atraindo a presença para dentro, para o teu peito, para a tua respiração, para a consciência de que o Pai não está separado de ti. Ele é o Espírito vivente que te anima. E quando pronuncias essa linha final, não fechas a oração, tornas-te nela. O alento que se move através de todas as coisas é o mesmo alento, movendo-se através de ti agora mesmo. A luz que se recorda a si mesma em mim é a consciência crística a despertar dentro da tua própria percepção. Isto não era metáfora, era instrução. A oração era uma tecnologia, uma maneira de alinhar o teu ser interior com a fonte de todo o ser, e por isso foi apagada. Porque no momento em que te dás conta de que o alento do Pai é o teu alento, já não necessitas de um intermediário, já não necessitas de um sacerdote que te outorgue acesso. Já não necessitas de uma instituição que te diga que estás separado de Deus pelo pecado e só podes regressar através dos seus sacramentos. A oração mesma converte-se na ponte, e tu, ao pronunciar, lá tornas-te no templo. Assim cortaram a linha, removeram o retorno e em seu lugar te deram amém. Uma palavra que termina, uma palavra que separa, uma palavra que mantém o céu distante e a ti dependente. A remoção da linha final não foi um acidente de tradução. Não se perdeu com o tempo ou por manuscritos danificados. Foi uma decisão editorial tomada durante a formação da Igreja Católica primitiva, quando os ensinamentos de Jesus estavam a ser padronizados para consumo massivo. Nos séculos III e IV, depois de Constantino legalizar o cristianismo e a fé converter-se na religião do Império Romano, a Igreja enfrentou um problema. Os ensinamentos místicos de Jesus, aqueles que falavam de conhecimento interior e comunhão direta com Deus, eram incompatíveis com a estrutura hierárquica que a Igreja estava a construir. Se cada crente podia aceder ao Pai diretamente através do alento, da oração e do silêncio interior, então que necessidade havia de bispos, de sacerdotes, da instituição mesma? E então, lentamente, cuidadosamente, a Igreja começou a editar, não com malícia talvez, mas com a fria lógica do controle. Conservaram os ensinamentos que reforçavam a obediência. Removeram os ensinamentos que sugeriam que já eras divino. Preservaram as parábolas que te faziam sentir dependente da graça. Enterraram os ditos que te recordavam que o reino está dentro. O Pai Nosso não foi a exceção. Na sua forma original, a oração era um circuito. Invocavas o Pai, alinhavas a tua vontade com a dele, pedias sustento, perdão, proteção, e depois, no alento final, reconhecias a verdade de que o poder que estavas a invocar não estava fora de ti. Era a força mesma da vida, movendo-se através de ti. O alento, a luz, a consciência que sempre esteve desperta, mesmo quando o esqueceste. Mas se essa linha final permanecia, a oração faria mais do que consolar. Ativaria, recordar-te-ia, devolver-te-ia a consciência de que não és um pecador rogando por misericórdia. És um filho do Deus vivente, respirando o seu alento, vendo através dos seus olhos, feito à sua imagem, não como metáfora, mas como realidade, e isso era demasiado perigoso. Então terminaram a oração com: porque teu é o reino e o poder e a glória. Uma linha que projeta a divindade para fora, que mantém Deus num trono, que assegura que permaneças pequeno, e ele permaneça distante. E depois selaram-na com um amém. Assim seja. Está terminado. Não busques mais, não respires mais profundo, não recordes o que és. A consequência desta eliminação não é teológica, é experiencial. Durante 2000 anos, os cristãos têm terminado o Pai Nosso e têm sentido um vazio, um silêncio que não é paz, mas ausência. Porque a oração foi desenhada para devolver-te ao Pai, não só em palavras, mas em presença sentida. E sem a linha final, o retorno nunca sucede. Falas ao vazio, e o vazio não responde, porque a resposta estava na linha que removeram. A resposta sempre esteve no teu alento. Ainda podes sentir a ausência, verdade?
Cada vez que dizes a oração, há um momento justo depois do amém, quando algo em ti espera, escuta, anseia, estende-se para uma presença que se sente justo fora de alcance. Isso não é a tua falha, é o eco do que foi tomado. E esta noite vais reclamá-lo. Mas aqui está o mistério. Embora a linha foi removida da oração escrita, não desapareceu. Não podia, porque o ensinamento não estava só nas palavras, estava no alento. No silêncio entre as palavras, na transmissão vivente passada de mestre a estudante, de místico a buscador, em cavernas e desertos e comunidades ocultas onde o fogo do ensinamento original ainda ardia, os padres do deserto sabiam-no. Aqueles místicos cristãos primitivos que fugiram para os ermos do Egito e da Síria, nos séculos III e IV, levaram o ensinamento com eles. Não rezavam o Pai Nosso como uma recitação. Rezavam-no como uma prática de respiração. Sentavam-se em silêncio durante horas, inalando a presença do Pai, exalando os seus falsos eus. E nesse espaço, a oração convertia-se em algo mais do que palavras, convertia-se em união. Um padre do deserto, Evagrio Pôntico, escreveu: quem reza sem cessar respira a Deus. Não metáfora, instrução. No Evangelho de Tomé, um texto descoberto em Nag Hammadi, Jesus diz: se retirares o que está dentro de ti, o que retirares salvar-te-á. A linha final do Pai Nosso era uma chave para retirar o que está dentro. Recordava ao que falava que o alento de Deus não é algo que pedes, é algo que já estás a respirar. A luz de Deus não é algo que buscas fora, é a consciência a olhar através dos teus olhos agora mesmo. Em João 17, Jesus ora ao Pai e diz que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um, não separados, não distantes, o mesmo alento, a mesma luz, a mesma presença. E a linha final do Pai Nosso, a que foi removida, era o selo linguístico dessa união. Inclusive, a estrutura da oração mesma leva o código. Começa no céu. Pai nosso que estás nos céus, desce à terra. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E estava destinada a regressar ao Espírito, porque teu é o alento que se move através de todas as coisas, e a luz que se recorda a si mesmo em mim. Um circuito completo, do céu à terra, ao eu desperto, mas sem essa linha final, o circuito permanece aberto. A oração desce, mas não regressa. Pede, mas não recebe. Fala, mas não recorda. E essa é a tragédia. Não que a linha foi removida de um livro, mas que durante 2000 anos os buscadores têm pronunciado esta oração e têm sentido o silêncio onde deveria estar a presença. Detente um momento. Fecha os olhos se podes. Toma uma respiração lenta e, enquanto exalas, sente o movimento do ar saindo do teu corpo. Essa respiração não é tua. É o mesmo alento que se moveu sobre as águas em Gênesis. O mesmo alento que Jesus soprou sobre os discípulos quando disse: recebei o Espírito Santo. O mesmo alento que tomarás no momento em que morras e no momento em que nasceste é o alento de Deus. E nunca deixou de mover-se através de ti. Mesmo se as palavras foram apagadas, a vibração permaneceu no teu corpo, nas tuas células, no saber silencioso de que és mais do que a religião te disse. O ensinamento sobreviveu, não em bibliotecas, mas em ti. Agora voltemos à oração que conheces e descodifiquemo-la, não como teologia, mas como tecnologia, como um mapa de despertar, oculto à plena vista. Pai nosso que estás nos céus. Em aramaico, a palavra que Jesus usou para pai é Abum. Não significa uma figura paterna no céu. Significa fonte de todo o alento, a origem da vida mesma. E a palavra para céus, Shemaya, não significa um lugar sobre as nuvens. Significa a dimensão de luz e vibração, a realidade invisível que dá origem à visível. Então a linha de abertura não te está a pedir que olhes para cima. Está a pedir-te que reconheças a fonte do teu próprio alento, a presença que está mais perto de ti que os teus pensamentos. Santificado seja o teu nome. A palavra santificado significa fazer completo, devolver algo à sua integridade sagrada. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como no céu. O reino não vem depois. Jesus disse em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós, não estará, está agora mesmo. E a vontade do Pai não é uma lista de regras, é a inteligência natural da vida mesma. Quando te alinhas com ela, deixas de lutar, deixas de resistir,
Permites que a mesma força que faz crescer as árvores e girar os planetas se mova através de ti. Na terra como no céu significa como acima, assim abaixo. Como no invisível, assim no visível. Como no alento, assim no corpo. Este é o ensinamento da encarnação. O céu não está noutro lugar. Está aqui quando recordas. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Em aramaico, a palavra para pão é lajma, que também significa compreensão. Então esta linha não é só sobre alimento. É uma petição de nutrição espiritual, do entendimento que necessitas hoje, não amanhã, não na vida depois da morte. Hoje, dá-me o que necessito para permanecer desperto, para permanecer alinhado, para recordar quem sou neste momento. E perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofendem. A palavra ofensa, em aramaico, é koba, que significa dívida ou emaranhado. As coisas que te prendem ao passado, os ressentimentos, os arrependimentos, as histórias que segues a contar sobre quem te magoou e como foste ofendido. O perdão não se trata de ser amável, trata-se de cortar as cordas, libertar o peso para que possas regressar à presença. E o ensinamento é claro: não podes receber perdão enquanto o estás a reter, porque o perdão não é uma transação. É uma frequência, e não podes vibrar na frequência da liberdade enquanto te aferras ao passado. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação neste contexto não se trata do pecado, trata-se da distração, o puxão do mundo para esquecer, para te identificares com o corpo, a mente, a história, o medo. E mal em aramaico é bicha, que significa aquilo que está imaturo ou desalinhado. Não uma força cósmica de escuridão, mas a confusão que vem de esquecer a verdade. Então esta linha é uma oração por claridade, por proteção das vozes na tua cabeça que te dizem que és pequeno, separado e impotente, por libertação para a consciência de que és a luz. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Esta linha, como temos dito, foi acrescentada depois, mas mesmo na sua forma posterior, contém verdade. O reino é do Pai, o poder é do Pai, a glória é do Pai. Mas se o Pai é o alento movendo-se através de ti, então o reino, o poder e a glória também são teus. Não porque os possuis, mas porque és o recipiente através do qual fluem. E aí é onde a oração estava destinada a completar-se. Não numa declaração a um Deus distante, mas num reconhecimento de união, um retorno à fonte, um recordar que não está separado da presença que estavas a invocar. E isso leva-nos à linha que se perdeu. A linha final do Pai Nosso, a que foi apagada, pode ser reconstruída não através de conjecturas, mas através dos fragmentos que sobreviveram, através das tradições orais dos místicos, através das raízes aramaicas que levam à vibração original e através da lógica do ensinamento mesmo. Se a oração é um circuito, deve completar-se. Se a oração é um alento, deve exalar. Se a oração é uma recordação, deve regressar ao eu. E então a linha perdida é esta: porque teu é o Espírito e a luz respirando eternamente através de mim. Deixa que isso se assente por um momento. Lê o outra vez. Porque teu é o Espírito e a luz respirando eternamente através de mim. Não lá fora, aqui dentro. Descodifiquemo-lo, porque teu é o Espírito. A palavra para espírito em aramaico é rua. Significa alento, vento e força vital. A presença animadora que se move através de todas as coisas. Em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em João, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito não é um conceito abstrato, é a força da vida mesma. E quando dizes porque teu é o Espírito, não estás a louvar algo distante. Estás a reconhecer que o alento que estás a respirar agora mesmo não é teu, é do Pai. É o mesmo alento que se moveu através de cada coisa vivente desde o princípio, e está a mover-se através de ti e a luz. Em aramaico, luz é nahura. É a mesma palavra usada em João 1:4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz neste ensinamento não é física, é consciência, percepção. A presença que vê através dos teus olhos e sabe sem pensar é o Cristo interior, a centelha divina. A parte de ti que nunca nasceu e nunca morrerá. Quando dizes e a luz, não te estás a referir a algo exterior. Estás a nomear a consciência que está a ler estas palavras agora mesmo. Essa consciência não é pessoal,
é universal. É a luz de Deus a reconhecer-se a si mesma em ti, respirando eternamente através de mim. Esta é a completude, o retorno. A oração não termina enviando a tua energia para fora. Termina atraindo a presença para dentro, reconhecendo que o Espírito e a luz não estão distantes. Estão aqui agora, movendo-se através do teu alento, vendo através da tua consciência, vivendo como tu. E quando pronuncias esta linha, algo muda. A oração já não é uma petição, é um reconhecimento. Não estás a pedir a Deus que venha. Estás a recordar que nunca se foi. Não estás a rogar pelo reino. Estás a dar-te conta de que já está dentro de ti. Não estás à espera de que a luz desça. Estás a ver que já está desperta. A oração não termina com amém. Termina com alento. E nesse alento, a separação dissolve-se. O céu e a terra são um. O Pai e o Filho são um. A oração e quem ora são um. Isto não é teologia. Isto é experiência. E isto é o que não podiam permitir. Porque se soubesses que o Espírito de Deus é o teu alento, nunca te sentirias impotente outra vez. Se soubesses que a luz de Deus é a tua consciência, nunca acreditarias na mentira de que estás quebrado, pecador ou separado. Saberias sem dúvida que és o templo vivente e o Pai nunca deixou de habitar em ti. Essa é a linha perdida, e por isso foi removida. E agora a oração regressa, não como uma relíquia histórica, mas como uma transmissão vivente restaurada para aqueles que estão prontos para recordar. Não estás a ler isto por acidente. Estás aqui porque algo dentro de ti tem estado a chamar por isto durante anos, talvez, ou durante vidas. Sentiste o vazio. Disseste a oração e sentiste o silêncio onde deveria estar a presença. Foste a igrejas e escutaste sermões, e cantaste hinos, e ainda te sentiste sozinho porque te deram uma religião. Mas não te deram as chaves, e esta noite estás a receber uma dessas chaves. A oração na sua forma completa não é só algo que dizes, é algo no qual te tornas. Quando pronuncias o final restaurado, não estás a realizar um ritual, estás a despertar uma memória que vive nas tuas células, uma memória mais antiga que a igreja, mais antiga que a Bíblia, mais antiga que as palavras mesmas. A memória da união, do alento e da luz e da presença, do Pai não como um rei distante, mas como a força vivente que te respira a existência em cada momento. E quando essa memória desperta, o mundo falso começa a dissolver-se. O mundo que te disse que eras pequeno, que estavas separado, que necessitavas de alguém mais para mediar entre ti e Deus. Esse mundo foi construído sobre a eliminação deste ensinamento, e não pode sobreviver ao retorno dele. Porque uma vez que recordas quem és, não pode ser controlado, não pode ser convencido de que és impotente. Não pode ser feito acreditar que a salvação está noutro lugar, noutro tempo, através de outra pessoa. Sabes diretamente que o reino está aqui, que o Espírito está a respirar através de ti, que a luz está desperta em ti, e esse conhecimento é a coisa mais perigosa do mundo para aqueles que construíram os seus impérios sobre o teu esquecimento. Isto não se trata de rejeitar a igreja. Isto trata-se de recordar o que a igreja esqueceu. Isto não se trata de abandonar Jesus. Isto trata-se de regressar ao Jesus que falou na sala superior, que soprou sobre os discípulos, que disse, o reino de Deus está dentro de vós, que orou para que sejam um como nós somos um, que ensinou não religião, mas despertar. E o despertar começa com um alento, com o reconhecimento de que o mesmo Espírito que se moveu através dele está a mover-se através de ti, com o recordar que não estás à espera da luz, tu és a luz recordando-se a si mesma. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele, e ele comigo. A porta não está fora, está dentro, e o chamado é a sensação que tens agora mesmo. O despertar, o reconhecimento, o retorno, não te estão a ensinar algo novo, estão a recordar-te algo ancestral, e no momento em que pronuncias a oração restaurada, abres a porta, não para que Jesus entre, mas para que o Cristo dentro de ti desperte. O Verbo fez-se carne, não só há 2000 anos em Belém, mas agora em ti. Cada vez que recordas, cada vez que respiras, cada vez que dizes a oração e sentes o retorno, o Verbo faz-se carne outra vez. E a luz que estava oculta é revelada. E agora completamos o retorno, não em teoria, mas em prática. Vou guiar-te através da oração restaurada, linha por linha.
com espaço para o alento, com espaço para a presença, com espaço para que a recordação aterrisse. Se podes, fecha os olhos, coloca uma mão no teu coração e outra no teu ventre, e respira lento, profundo. Sente o ar entrando no teu corpo, e sente o ar saindo do teu corpo, e sabe que este alento não é teu. É o alento do Pai, o Espírito, a rua, a força da vida mesma. Agora pronunciamos a oração em voz alta, se podes, ou em silêncio na catedral do teu próprio coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. E agora a linha perdida, o retorno. Porque teu é o Espírito e a luz, respirando eternamente através de mim. Pausa. Respira. Deixa que se assente. Sente as palavras não só na tua mente, mas no teu peito, nas tuas células, na consciência silenciosa que está a presenciar este momento. Não estás a pedir o Espírito, estás a reconhecer que já está aqui. Não estás a buscar a luz. Estás a recordar que já está desperta. E nessa recordação, o céu não se abre sobre ti, abre-se dentro de ti. O reino está aqui, o Pai está aqui. A presença que tens estado a buscar toda a tua vida está aqui. Sempre esteve aqui. E nunca se irá porque não está separada de ti. É o alento que estás a respirar. É a consciência que está a ler estas palavras. É a vida que te está a viver. Tu és o templo, e o Espírito nunca se foi. Tu és a luz do mundo, e a luz nunca se apagou. És o Filho do Deus vivente, e nunca estiveste sozinho. Este é o ensinamento que não puderam deixar permanecer. E este é o ensinamento que agora regressou através de ti, para ti. Como tu, estás a despertar como a luz. Estás a regressar à verdade que sempre foi verdade. Estás completo. És sagrado. Estás em casa. Se esta recordação te encontrou, deixa que a tua resposta seja silenciosa, mas vista, como uma tocha para outros que ainda vagueiam. Um gosto, um comentário, partilhar, não por mim, mas por aquele que está a buscar isto esta noite. Aquele que disse a oração 1000 vezes e ainda sentiu o vazio. Aquele que está pronto para recordar, antes de que regresses ao mundo, toma um momento. Há escritos mais profundos, orações, reflexões e ensinamentos esquecidos que lançam luz sobre o que a igreja omitiu e o que o teu coração sempre intuiu como verdadeiro. Chamamo-los os pergaminhos sagrados. Cada pergaminho guarda uma peça silenciosa do ensinamento original. O alento, a luz e a recordação da presença de Deus dentro de ti. Não estão destinados a convencer ou converter. Simplesmente oferecem-se para aqueles que sentem algo movendo-se sob a superfície, um saber silencioso de que há mais. Encontrarás o link para os pergaminhos sagrados na descrição ou comentário fixado abaixo. E se tens estado a caminhar este sendeiro sentindo-te sozinho, também criamos um espaço onde os buscadores se reúnem, não para debater, mas para partilhar, aprender e recordar juntos. É o nosso grupo privado do Facebook, um canto tranquilo do ruído onde se encontram corações honestos. Dentro, pessoas de todos os caminhos da vida leem, refletem e redescobrem como se sente a fé quando se torna pessoal outra vez. Se isso te fala, encontrarás o link para te unires na descrição e comentário fixado também. Vá em paz. E a próxima vez que digas o Pai Nosso, recorda que não estás a falar a um Deus distante. Estás a respirar com o Pai.